Salve, salve, amigos do programa Quatro Linhas, os nossos amigos também internautas, os nossos confrades e amigos da mesa debatedora. Eu sou o Fernando Quaresma e hoje estou honrado por estar no comando do programa esportivo mais fantástico que existe. E é lógico que estamos falando do programa Quatro Linhas. E hoje estamos aqui recebendo 3 visitas importantíssimas e figurinhas carimbadas do nosso programa. A Miriam Barbosa, o Fernando Diniz e o Bruno Ávila. Então vamos então dar os nossos destaques com a nossa mesa debatedora. Miriam, qual o seu destaque inicial? Meu destaque vai para os times que estão jogando com seriedade, os times que estão com espírito esportivo e que estão jogando, que estão entrando em campo para decidir. Fernando Diniz e o seu destaque? Bom, meu destaque vai para a vitória do Avaí para cima do Corinthians, né? Que o Avaí vai aí mostrando sinais de reação, e também o Atlético Paranaense. Exatamente. E, Diniz, você acha que os dois times vão conseguir fugir da zona da degola? Olha, eu vejo assim um sinal mais claro no Avaí do que no Atlético Paranaense. Mas é aquela tal história, né? Futebol, você pode esperar de tudo, né? E para os amigos da mesa, vocês acham que já temos uma visão dos 4 times que vão se candidatar ao título e aos 4 times que vão cair, ou então está muito cedo? Não, eu acho que já tem como configurar. Os times que vão brigar em cima, quem vai brigar por Libertadores, quem briga para cair, já tem como você dar uma leve palpitada em cima desses resultados. Fernando Diniz. Olha, quem vai brigar lá em cima, sim, já tem uma boa ideia. Agora, zona de rebaixamento, eu acho que ainda não dá para delinear completamente, porque o Santos é um dos que está lá, né? E o Santos tem jogos a menos, né? Parece que 3 jogos a menos, né? 3 jogos a menos. Então, E 3 jogos difíceis, né? 3 jogos complicados. Então, quer dizer, a zona de rebaixamento a gente não pode ficar falando muito sobre ela, né? Mas a zona lá da Libertadores e briga pelo título já dá para determinar mais ou menos quem que a gente acha que vai brigar. E para você, Miriam, você já consegue enxergar alguma coisa? Eu já consigo, né, com uma torcida particular, eu já consigo enxergar, mas acho que a liderança ainda vai mudar muito. Muito bem. E agora nós estamos recebendo o Bruno Ávila e ele também vai dar o seu destaque inicial. Diz aí, Bruno. Bom dia, amigos de mesa, bom dia, amigos da grande rede na nossa internet que ouve o programa pelo YouTube. Meu destaque inicial fica por conta do sorteio preliminar para a Copa do Mundo, que ocorreu no último sábado, com uma bola cheia e uma bola murcha. A bola cheia por conta da qualidade do evento, que foi muito bom, em nível europeu, como você vê na Liga dos Campeões, aquele sorteio, tudo igualzinho dentro do Brasil. E a bola fora fica por conta do fato lamentável que aconteceu lá dentro e não vazou para a imprensa, relacionado a uma coisa chata. Voou urina em cima dos convidados. Que isso? Que é isso? Teve um convidado lá dentro que ficou com cheiro de xixi, vamos dizer assim. Meu Deus. E não se sabe do até agora céu. de onde surgiu isso. As pessoas convidadas estavam lá reclamando muito, o cheiro ficou muito ruim. Muito Imagina ruim. Será aí, que tá foi, um será furo que de foi do reportagem? protesto que aconteceu lá perto? Pode ser, mas eu acredito que tenha acontecido alguma coisa em relação à ventania que aconteceu no momento do sorteio. Algumas coisas estavam acontecendo lá dentro. Pode ter fugido, né, algum pedaço da montagem deles lá e puxou um Tinha muito pano francês daquele. lá? Não sei. Puxou algum pano daquele que deixou aberto para uma pessoa que quis fazer algum ato terrorista lá, né, de tacar urina nas pessoas em protesto. Bom, e o meu destaque hoje, aliás, são 4 destaques Opa. que hoje eu quero começar. O primeiro, a excelente corrida da Fórmula 1 que Grande tivemos corrida ontem mesmo. no Grande Prêmio da Hungria e a excelente vitória do Jenson Button.
e uma ótima recuperação do espanhol Fernando Alonso. O meu segundo destaque vai para o nadador César Cielo, que ganhou a medalha de ouro. Excelente recuperação também, né? Excelente recuperação, venceu essa medalha de ouro no Campeonato Mundial de Natação em Xangai. O meu terceiro destaque fica por conta da vitória do Atlético Paranaense em cima do Santos. Mostrou que realmente tem time e quando quer jogar e tem uma tática de pessoas normais, não táticas agalísticas e de Jedi, o time consegue fluir. E olha que o Renato Gaúcho é dessa escola também, né? Mas ontem ele estava bastante feliz e a gente torce que ele continue feliz assim. E o meu quarto destaque fica por conta dos times do Rio de Janeiro, que ganhou todos os seus jogos e não levou um só gol. E fica essa resposta para a imprensa paulista, que anda falando do time, de todos os times do Rio de Janeiro, e que o Campeonato Brasileiro estava se tornando um campeonato paulista. Já não é bem assim. Foi quadra, esse fim de semana foi quadra carioca, né? Foi quadra carioca. Isso mesmo. E o curioso, né? O Flamengo mete 5-4 do Santos na quarta-feira. E todo mundo fala do Santos. E todo mundo fala do Santos. O Vasco faz 2-0 no São Paulo no domingo, né? E o Campeonato Brasileiro está se transformando no Paulistão. Beleza, hein? Beleza. E por falar em Campeonato Brasileiro, vamos dar um rápido giro na tabela do Campeonato da Série A com os resultados. E também temos os nossos jornalistas aqui que vão comentar todos os jogos rapidamente. Opa! Vamos lá, então. Então, na 13ª rodada, no dia 30 de julho, nós tivemos 3 jogos. Flamengo e Grêmio, Cruzeiro e Botafogo e Palmeiras e Atlético Mineiro. Primeiro jogo foi no Engenhão, Flamengo 2, Grêmio 0. A gente já falou sobre esse jogo aqui, né? Mas o Flamengo mereceu a vitória. 2-0 poderia até ter sido mais, né? Exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Miriam? O Flamengo mandou bem e o Ronaldinho, né, mostrou que ele agora é totalmente flamenguista. Ele esqueceu totalmente do time que revelou ele pro futebol. Bruno Ávila. Não, é só para completar o que ela falou, as raízes gaúchas dele já não afloram mais nele, né? O lance dele agora é pagode, futebol e tá muito feliz, ele muito feliz no Rio de Janeiro. E desse jogo, vocês acham que o Ronaldinho Gaúcho conseguiu voltar à velha forma que ele atuava pelo Barcelona? Eu acho que ele está chegando no Ronaldinho que jogava no Paris Saint-Germain, mas daquele do Barcelona ele ainda não vai conseguir chegar mais não. Acho que é muito difícil. O Ronaldinho que jogava no Paris Saint-Germain, até no Ronaldinho que jogava no Milan, ainda dá, mas o Ronaldinho que joga no Barcelona é muito difícil. Aquele do Barcelona era um show por jogo. Todo jogo era um showzinho particular dele. Agora é um aqui, outro ali, que a gente consegue ver uma apresentação de gala dele. Miriam. Ele tá muito longe. Nossa, muito longe do que ele já mostrou. Ele tá assim, vamos dizer que ele tá ensaiando tentar chegar perto do que ele já foi. Exatamente. E o segundo jogo da noite foi entre Cruzeiro e Botafogo na Arena do Jacaré, em Minas Gerais. E foi o jogo do Cruzeiro 0, Botafogo 1 com gol do Louco Abreu, Fernando Diniz. Foi uma alegria louca, né, da torcida do Botafogo, né? Se é que vocês me entendem, né? O Botafogo mereceu vencer esse jogo tranquilo e segue a vida, né? Bruno Ávila. Com a motivação que o Louco tinha, né, de ganhar um time do João Santana, ficou muito fácil para ele, né, decidir a partida pro time do Botafogo. Miriam. Com certeza, eu vou até colocar aqui uma coisa. Gente, vamos fazer a cavadinha de uma moda? Porque esse negócio dá certo. Bom, se vira a moda da cavadinha, também vai virar a moda também de cabelo, né? Uma causa lá do Neymar. Não pode. Do Neymar, do Fábio Ferreira, né? No caso do Botafogo. Fábio Ferreira pulou todas as expectativas. Ele burlou tudo. É verdade. E o terceiro e último jogo da noite aconteceu em São Paulo, no estádio do Canindé, o estádio da Lusa, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. E foi um jogaço até. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Fernando Diniz. Como você disse, foi um belo jogo mesmo, né? Palmeiras 3-2. E o curioso é o seguinte, né? Que nesse jogo, 2 gols
foram de jogadores que a torcida do Palmeiras estava criticando muito, né? O Marcos Assunção e o Luan, que não é o Luan Santana, né? Exatamente. O gol do Marcos Assunção, um belo gol, né? Golaço. Golaço de cobertura, muito bonito, mas ele confessou que fez sem querer. Ele tentou o cruzamento, né? E Miriam, Eu destaco, dou os parabéns ao Palmeiras, né? Porque mandou bem, mas foi um jogaço. Os dois times jogaram muito bem, mas eu dou meus parabéns para o Palmeiras. exatamente. E eu também quero destacar desse jogo a excelente atuação do Patrick, que também vinha sendo criticado E bastante também fez gol, né? e fez gol. Que não tava com a faca, né? E não tava com a faca. Exatamente. E agora também tá chegando o... E nem tem como a noiva a Abadia, né? E tá chegando o lateral Gerlei, que veio do Caxias. Também é o segundo jogo dele, é o segundo jogo que ele aparece muito bem no Palmeiras. Opa, então é um jogador pra gente ficar atento, né? Agora, pra gente destacar aqui do Atlético Mineiro, vocês acham... Duas perguntas. Vocês acham que o Dorival, a batata dele já tá assando lá dentro? E a segunda pergunta, vocês acham que o André vai conseguir se destacar no time como ele se destacou no Santos? Eu acho que o André, no time do Atlético Mineiro, é só mais uma estrela de várias, né? Mais uma estrela na constelação. O time do Atlético Mineiro era para estar no top. A qualidade dos jogadores são muito boa, a qualidade é muito boa, que o Isso. Dorival não está conseguindo fazer da liga, porque é muita gente boa que fica no banco e muita gente que fica na escalação inicial. O Atlético Mineiro já contratou 28 jogadores esse ano. E dos 28, pelo menos uns 23 de muita qualidade. Isso. Só que tem que, até agora, É, jogou da dinheiro liga. fora, Tem né? que dar liga. O que importa é os 3 pontos e tá ganhando. E a batata do Dorival já virou purê há muito tempo. Miriam, A batata dele realmente, concordo com o Bruno, já assou. E eu acho que está faltando explorar mais os talentos, entendeu? O Atlético, eles fizeram várias contratações, tem muito talento, eles têm time, entendeu? Para estar muito melhor. Eu acho que está faltando explorar mais os talentos dos jogadores que estão no Atlético. quer falar mais alguma coisa, Bruno? Quero sim. Outro dia eu estava pensando o que acontece com o time do Atlético Mineiro, com tantos jogadores e com um técnico bom. Eu gosto muito do trabalho do Dorival Júnior, mas não está dando certo no Atlético Mineiro. Então, eu achava que o Dorival ele tinha que mostrar um pouco mais de postura, né, de comando, e dispensar algumas estrelas do time do Atlético para mostrar que ele está observando quem está se dedicando ou não está. Que tem jogador ali que está dando migué para ganhar o dinheirinho no fim do mês e depois... Não, que se vê muito, né? Mas no Atlético Isso. tá demais. É muita gente boa e futebol de menos. Conta nos dedos os jogadores do Atlético que jogam muito bem. Não, é o que eu falo sobre estrelinhas, né? Tem gente que acha que vive numa constelação, por favor, né? Estrelinha não Planeta Terra, né? é verdade. Então, algo que eu acho bem curioso na equipe do Atlético Paranaense, não sei se vocês vão concordar comigo, em 2010 ele era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. E criticaram... Atlético Mineiro. Isso, o Atlético Mineiro. E criticaram o Vanderlei até não poder mais. E ele, quando saiu do Atlético, ele estava na zona lá de rebaixamento. E disseram Em que último, né? Em último. E disseram que a culpa era do Vanderlei. Inclusive, até falaram que o Vanderlei já não era um técnico tão top assim, né? Exatamente. Aí chegou quem? O Dorival, que havia brigado com o próprio Neymar, foi dispensado do Santos. Até hoje eu não consigo entender o porquê disso, mas conseguiu salvar o Atlético e esse ano está acontecendo a mesma coisa com o Atlético Mineiro que aconteceu no ano passado. Vocês acham que é problema do técnico, dos jogadores ou da diretoria? Eu acho que é problema da diretoria, porque foi a única coisa que não mudou, né? Porque a base do Atlético Mineiro mudou bastante, né? O técnico mudou, a diretoria não. Aliás, a diretoria é essa que manda, que dá carta branca para treinador botar disque jogador, né? Não sei o quê. Então, diretoria que faz isso Bruno, realmente É meio infeliz, né? Esse é tipo bastante infeliz. É meio infeliz essa ação, né, do Calil de tá liberando o torcedor para ficar vigiando o jogador na night. Aliás, esse Alexandre Calil, calado, é um poeta, né? Como já diria o Romário, né? Exatamente, porque realmente, quando ele abre a boca, ele só fala bobagem, né? Miriam. Olha, eu
Concordo e discordo dos meus amigos aqui da mesa. Concordo, eu acho assim que também é problema na diretoria, mas é o que eu sempre defendo. Muita estrelinha junto, todo mundo quer só ter aquele nome, todo mundo só quer estar bem na foto. Eu acho que está faltando compromisso, está faltando amor, está faltando ir jogar mesmo para decidir, porque eles têm time para isso e eles não estão fazendo, entendeu? E em relação ao torcedor vigiar, vamos dizer assim, né, ficar vigiando o na noite jogador, entregando ele. eu acho isso muito certo. Vamos ser, olha só, eu não vou ficar torcendo para um time que de bando de cachaceiro. Senão eu vou Atlético Clube das Cachaça. Pelo amor de Deus, tá demais, né? Vamos ser sinceros. Gente, deixa fulano, ele bebe, mas joga. Não, peraí, ele tem que jogar. Então ele vai ser outra coisa, amiga. Ele vai trabalhar no bar, vai trabalhar degustando bebida, então cachaça. Olha só, polêmico. Olha só, o jogador, ele tem que ter a vida particular dele. O torcedor não tem que Ele ficar... é uma pessoa pública. Antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa... E ele ganha para isso. É uma pessoa pública, mas tem que ter um momento particular dele, minha filha. Mas não tem que ter torcedor para vigiar ele, não. Ele é um entendeu? atleta, precisa de disciplina, ele precisa ser disciplinado. Ele não pode cair na noite, beber, pegar todo mundo e achar que eu vou fazer gol e acabou. Não, isso daí tudo bem, ó, eu até concordo com você, mas daí a você pagar torcedor para fazer isso, diretoria tá errada. A diretoria tem que saber aonde o jogador vai, entendeu? Para que ela faça esse trabalho, não o torcedor, pô. Mas olha só, o futebol, ele chegou num ponto em que tá até a torcida, a torcida tá tendo que fazer isso. Por quê? Porque chegou um ponto que acho que a diretoria não tá nem conseguindo. Não tá mais entendeu? dando conta, né? Não tá dando mais conta, entendeu? E tem que acabar isso, gente. Tem que acabar. E vocês acham, então, que no caso do Atlético Mineiro, o grande mal, então, o câncer hoje do Atlético Mineiro seria o senhor Alexandre Calil? Com certeza, com certeza. Mas... Saindo agora do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que, aliás, deu bastante assunto. O Atlético Mineiro, deu uma grande polêmica, né? Acho que os próprios torcedores do Atlético Mineiro devem estar em êxtase, né? Com a gente, né? Falando deles. Mas ontem, no dia 31, tivemos alguns jogos bastante interessantes, que foram São Paulo e Vasco no Morumbi, Fluminense e Ceará no Engenhão, que, aliás, diga-se de passagem, nós vamos debater sobre a equipe tricolor e falar também do estado do gramado, que, aliás... Alguns gramados do Brasil são lamentáveis. Isso. E o Brasil quer sediar a Copa do Mundo, isso está lamentável. E o Brasil tem que reparar isso mais. Não é só ter jogador. Inclusive, estádio de Copa do Mundo com gramado horroroso. Horroroso mesmo. Internacional e Atlético Goianiense no Beira-Rio. Avaí e Corinthians na Ressacada. América Mineiro e Curitiba na Arena do Jacaré. Atlético Paranaense e o Santos na Arena da Baixada, que é outro estádio que também está deixando muito a desejar. Ontem parecia um pântano no estádio dele. Parecia Isso. um pântano. Era esse estádio do qual eu estava falando. Você se referia, né? Eu sabia. Isso. Bahia e Figueirense no Pituaçu. Então vamos começar então com o jogo São Paulo e Vasco. E foi um resultado bastante interessante ao time carioca. Vasco 2, São Paulo 0. Esse jogo que a gente vai falar depois num outro bloco, né? Foi um jogo muito disputado, mas que o Vasco conseguiu jogar no erro do São Paulo. Fernando Diniz. Concordo com o Bruno. O Vasco realmente foi cirúrgico, né? Teve uma precisão cirúrgica ao jogar assim nos erros do São Paulo, que aliás não foram poucos, não. E não foi difícil de ver, né? Qual era o erro. Isso, exatamente. Miriam. Com certeza, o Vasco mostrou no que ele é melhor, jogar fora de casa. Muito bom. O Vasco, então, passando o carro para cima do São Paulo e vai aí na 5ª posição do Campeonato Brasileiro e sendo um exemplo até para outros clubes, que é o caso do próprio Santos, né, que foi campeão da Taça Libertadores e vem aí na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nadando para não chegar lá em cima, né? Exatamente. E o segundo jogo da noite, aliás, da tarde, né, foi Fluminense
e o Ceará no Engenhão. Fluminense 4, Ceará 0. Vamos falar um pouco mais do Fluminense daqui a pouquinho no bloco do Tricolor. Mas o que nós podemos destacar é o estado do gramado do Engenhão, que está uma vergonha. Não tem mais desculpa. Concordo. Ontem na transmissão falava-se que o Engenhão tinha que fechar para balanço, ver o que está acontecendo, porque o estádio do Engenhão, desde que inaugurou, não apresenta um estádio 100%. Ele sempre está de 0% a 80%, mas nunca 100%. E, aliás, ou é o gramado que tá ruim, ou é a iluminação que não tem, né, rapaz? Ou Coisa é o trânsito horrorosa, também, hein? né, que dá em volta. Mas isso daí eu não consigo saber, né, como é que é, mas... Também tem que ver o seguinte, para que fizeram o gramado do Engenhão? Às vezes o gramado é para jogar junto com a bola, é correr junto com a bola, entendeu? Porque toda hora ele está se espatifando, saindo. O estádio, no caso do Engenhão, ele, como o Morumbi, ele cedia muitos shows, mas o tratamento é diferente. No Morumbi você faz o show e logo após o show eles já começam a fazer o tratamento. Lá no Engenhão é só quando tem uma parada muito grande. Quando fica uma semana, alguma coisa assim muito parada, que eles vão tratar do Engenhão. E no caso, no jogo do Fluminense ontem, eu destacaria os gols que o Fluminense fez. Foi todos eles feitos por jogadores do ataque, né? Rafael Moura, Fred e Rafael Sobis, que conseguiu fazer o seu primeiro gol. E o Souza também, né? Que também não deixa de ser um jogador ofensivo. Ele é um meio ofensivo. Bom, mas fora isso, passando do jogo do Fluminense, que vamos falar já, estamos entrando agora no Rio Grande do Sul para o jogo Internacional 0 e Atlético Goianiense 0, que, aliás, foi um jogo chato. E que teve um problema. Uma polêmica. Se aquela bola entra... Exatamente. Eu não sei se a gente ia estar com menos um juiz ali no hall dos árbitros da CBF. Aliás, nós temos alguns juízes que gostam também de ficar inventando de moda. Aparecer, né? Mas olha só, nessa invenção de moda, o juiz não tá errado não, hein? O juiz tem que esperar. A única cobrança que ele tem que esperar é o pênalti. Sim, claro. Assim como aconteceu naquele lance do Zico. O escanteio que o Zico fez de cabeça. Mas, se ele marcou a falta... Mas ali a cobrança já tinha sido feita, né? Sim, mas se ele marcou a falta, por que ele não espera o lance de se desenrolar? Ele esperou o cara bater, se a bola entra, e aí? Sim, bom senso, lógico. O bom senso deveria ser a regra 18, né? Isso. Como diria o grande locutor Galvão Bueno, né? Exatamente. Então, ele não podia ter feito aquilo. Se o batedor vai na bola, chuta, a bola bateu na trave, menos pior. Se ela entra, ele estava ferrado que a torcida ia fechar ele na rua, ia ter um jeito, ele ia ter que correr. Pegando o avião e saindo do Beira-Rio, vamos aterrissar na Ressacada em Florianópolis. Pertinho, né? Para o jogo Avaí 3, que aliás até foi muito surpreendente. Avaí 3, Corinthians 2 com gol do Sheik. O time do Corinthians começou a partida ganhando e deixou o Avaí virar. Inclusive... O Avaí se contagiou, né? Como a Miriam fala sempre de contagiar. Depois que saiu o primeiro gol do William, se contagiou o ex-jogador vascaíno, o Rafael Coelho, fez a festa pra cima do... Que, aliás, marcou um golaço. Foi. Veio do meio campo levando todo mundo. Uma arrancada de 51 metros. E fez um gol de oportunismo, aquele que foi cruzado e ele antecipou, né, ao zagueiro e bateu na bola pra fazer o segundo gol. Gol esse que ele quase conseguiu perder, né? Exatamente. Mas, na verdade... Ele quase entrou pro inacreditável Futebol Clube da Série B. Miriam. Realmente foi um jogão, assim, foi... na verdade, provando, né, que o Corinthians não é invencível, né? Porque acabou ficando meio descansado, estava bem na frente, e agora já tem uns que já tá cutucando ele já lá, entendeu? Ele já tá vendo o time no retrovisor dele. Né? Verdade. E o carro do Corinthians já tá começando a dar defeito, né? Já tá começando a encasopar. Que, aliás, né? As ondas do Corinthians, as ondas do Avaí, né, afogaram o Corinthians. O Corinthians foi surfar nessa onda, tomou um caldo, né? Tomou um caldo e outra, hein? Na minha visão, eu acho até que tá muito longe o time do Corinthians, porque pra mim era pra estar brigando por Sul-Americana. Opa! Eu acho que o Corinthians não tem condições de estar disputando título de Campeonato Brasileiro. Eu acho que fica muito grande pra ele. É uma opinião interessante. Eu acho, assim, que o Corinthians tem elenco até pra brigar pelo título.
Mas o Corinthians não tem uma zaga tão boa, né? Concordo contigo, Fernando. Mas eu acho que Esse é o único defeito. minha única diferença do que você pensa é que eu acho que o Corinthians não tem time para brigar pelo título, mas sim pela Libertadores. Opa. Pela Libertadores ele tem time para brigar sim, mas a zaga deles realmente não é muito confiável. Miriam. Um time de possibilidades, como eu sempre digo, entendeu? Falta mais certezas no Corinthians. Enquanto isso, né? Corinthians, então, não tem nenhuma certeza. Tipo, o Emerson Sheik não é uma certeza no Corinthians. Pouca, né? E o Liedson? Eu acho pouca ainda. Pouco também o Liedson. É pouco. Se dizendo Timão, Coringão, entendeu? Timão, falando do Corinthians, eu acho muito pouco essas certezas que você está me falando. Eu acho assim que ele tem mais possibilidades que certeza. É um time de muitas possibilidades e poucas certezas. Por isso que, de repente, né, ele... Nessas possibilidades, ele pode não estar disputando o título. Miriam, você acha que o time do Corinthians teria mais certeza se ele realmente tivesse trazido o Tevez? Lógico! Certeza absoluta, né? Absoluta! O time ia ficar perfeito! Só o Tevez sozinho? Olha, o Tevez já ia fazer assim uma grande diferença. O Tevez joga por 5, então, lá no Corinthians. Olha, o Tevez joga. Hoje, se ele entrar, ele vai jogar por 5. Se hoje ele entrar, ele joga sim. Joga muito. E fez Joga diferença. muita bola mesmo. Muito. Eu acho que o Corinthians hoje se resume a 2 jogadores. Eu acho que tá sentindo falta de um, que é o caso do Liedson. Eu e o acho outro também. jogador que eu gosto dele, eu acho ele firme. Qual? Ainda tem que melhorar um pouco, mas eu acho ele firme, que é o Ralf. Eu gosto do futebol do Ralf. Bom, muito bom, muito bom. Acho E eu gosto também do outro volante, o Paulinho. O Paulinho, eu também gosto dele. Vocês acham que aquele atacante novinho que veio da base do Corinthians, O William, ele não está sentindo um pouquinho agora o peso da camisa do Corinthians? Eu acho que ele está sentindo o peso da responsabilidade Exatamente. de ser o artilheiro. Então, é isso que eu estou falando. No caso, ele deveria ser o artilheiro. Ele está ali no ataque, ele tem que ser o artilheiro. Porque ele está sentindo esse peso agora. Porque no início, quando ele jogava com o Liedson, tudo bem, ele tinha como dividir, né? Tinha com quem dividir. Agora não. Agora ele tá jogando com o Emerson, né? Isso, e o Emerson é mais jogador para armar jogada, né? Isso, mais segundo atacante. Vocês acham que o Corinthians estaria preparado para jogar com a tática 4-3-3, Liedson, Emerson e William? Eu acho que não. Não. Eu acho Também que não. acho que não. Ia acabar sobrando tudo para cima do Liedson e o Sheik não ia dar conta de estar armando as jogadas ali. Ele seria o segundo atacante, o Liedson e o William no ataque para finalizar. Exatamente. E o Sheik não ia dar muita conta de armar e o William não ia dar muita conta de estar fazendo gol. Então ia centralizar tudo no Liedson. Eu acho que principalmente por causa do William. Eu acho que o William não é um atacante bom para voltar. Entendeu? O William é um pouquinho mais centroavante. É mais ou menos, eu tenho para mim, é mais ou menos o estilo do Pato na seleção. Né? É um segundo atacante que pode funcionar bem como centroavante também. Fernando Diniz, eu vi aqui a Miriam fazendo caras e bocas. Quando você falou do Alexandre Pato, o que você acha do Alexandre Pato? Ih, rapaz. O Pato, ele é um jogador que, assim, eu vou ser muito educada para fazer um comentário com ele, porque eu não vou falar, assim, toda a minha visão do Pato. Assim, o Pato, na verdade, ele só tem decepcionado, né? Ele só tem decepcionado em campo, aqui, lá fora. Na verdade, o Pato, ele só sabe nadar na piscina do Berlusconi, entendeu? Ali ele tá nadando muito bem, por sinal. Agora, fora disso, em campo ele tá muito... Olha só, você querer menosprezar qualquer jogador é comparar com o Pato. Meu Deus. Bom, saindo, pegando mais um voo e deixando Milão, né? Deixando o Alexandre Pato lá em Milão com o senhor Berlusconi. A gente pegou um voo de Florianópolis para Milão e agora a gente a gente fez uma escala. A gente vai pegar para Minas Gerais. Nós vamos falar sobre o América Mineiro e o Curitiba. E, aliás, o Coxa cravou 3-1 no América Mineiro. O Curitiba aí que estava também tendo problemas de vencer jogos e conseguiu a sua 5ª vitória, o América Mineiro, com apenas uma vitória. Vocês acham que o América Mineiro é aquele primeiro time a cair para a Série B? Olha, Quaresma, assim, é um dos candidatos a cair para a Série B.
Mas é aquela tal história, né? O América Mineiro é difícil de se bater jogando em casa, viu? O Flamengo é um bom exemplo disso, né? O Flamengo venceu por 3-2, mas foi um sufoco danado, né? E o América Mineiro tem só uma vitória, como você falou, e já tem 7 derrotas, né? Esse é que é o problema do time mineiro. Miriam. É verdade, o América Mineiro ele tá fazendo uma péssima campanha. Assim, Exatamente. tá muito mal das pernas. Tanto é que já mesmo. virou o último colocado, né? É verdade. Mas eu ainda torço assim que ele ele consiga renascer das cinzas. Bruno Ávila. É comum isso acontecer, né? O time que sobe, ele tem que no primeiro ano ele se manter e no segundo ano ele começar a brigar por algumas coisas, como Libertadores, Sul-Americana e até talvez o título. Não é muito da grandeza do América. O América é um time que veio da segunda divisão e que uma Libertadores ele é muito bom para ele, mas ele não tem time para isso. Uma Sul-Americana seria legal e se manter também. Agora, não sei se é o mais fácil de estar caindo para a Série B o América, não. O Atlético Paranaense está fazendo uma força para cair, mesmo com o Renato Gaúcho. Mas já está começando a reagir. Começou a dar uma certa reação, mas o time ele está ainda muito... como eu posso falar? Desnivelado. Altos e baixos. Ele está dando muito alto. Numa partida ele joga muito bem e vence, na outra ele perde. Vê-se que os jogadores estão se doando mais, mas não sei se ainda é o suficiente. O Coritiba na 11ª posição, vocês acham que é aquela posição dele mesmo que vocês já esperavam por isso, ou então vocês esperavam mais do Coxa? Não. O Coxa, pelo que apresentou do início do ano para cá, assim, na Copa do Brasil, do Campeonato Paranaense, era time para estar ali entre os pelo menos 5 primeiros. Isso, exatamente. Mas não sei o que houve com o time, se teve alguma briga interna, não sei o que foi. O time não era para estar nessa posição, não. E agora eles estão com o Aquino e o Bill jogando muito bem capaz do time. E o Marcos Aurélio também. O Marcos Aurélio voltaram voltou, a jogar muito bem, né? É capaz do time dar uma bela subida na tabela. Miriam. O Coritiba, ele 11ª, né? 11ª colocação Na verdade, eu também esperava mais do Coritiba, mas acho que ele ainda pode melhorar bastante. Acho que ainda é cedo, acho que ele ainda pode melhorar bastante, Coritiba. Muito bom. Saindo do jogo em Minas Gerais, vamos agora aterrissar no Paraná, na Arena da Baixada, que, aliás, é mais um estádio que vem deixando aí a desejar. E foi um perigo. Aliás, o próprio jogador do Atlético se machucou ontem por causa desse gramado horroroso. Dessa vergonha desse gramado. Do pântano, né? Desse pântano aí. O Atlético Paranaense passou o carro e passou a guarda mesmo no Santos. Atlético Paranaense 3, Santos 2. Zebra? Talvez sim, talvez não. Se você olhar... Mais provável, quem sabe? Se você parar para pensar que o time... Tudo bem, o campo estava ruim para os dois. Mas o time do Atlético está mais acostumado a jogar no campo dele. Então, ontem campos assim, né? Ele fez mais... pesou um pouco mais pro lado do time do Atlético do Atlético Paranaense a experiência de jogar em campos mais poça. O time do Santos, como é um time leve, ele foi realmente bem prejudicado. O campo estava muito pesado. Tinha vezes que o Santos vinha no contra-ataque e a bola parava na poça. Então, foi um resultado razoavelmente justo pelos dois times, que um sabia jogar num campo como estava, né, encharcado, e o outro não. Fernando Diniz. Porém, acrescentado a isso, ainda tem um problema, né? O time do Santos, cadê a defesa do Santos, hein? Esse problema tá muito visível, isso aí nem precisava mais falar. Pois visível. E o pior, né? Vem cá, cadê o Adriano, hein? Pra arrumar essa defesa do Santos? O Adriano, só com o Adriano ali, né? Na frente da zaga, que o Muricy conseguiu arrumar a defesa na Libertadores, né? Mas o Adriano não tá mais, não sei se tá mais no Santos ou não. Outra coisa, o goleiro do Santos tá falhando muito, né? O Rafael, né? Tá falhando demais. Falhou no primeiro gol do Flamengo. Mas não né? tem quem botar
no lugar dele? Vai ser quem? Difícil, O Aranha? Difícil. Tá meio complicado. No caso, seria vir ao mercado e buscar algum outro Aliás, goleiro. Exatamente. essa parte defensiva do Santos é uma vergonha. É horrível mesmo. Porque esse Rafael, na minha visão, não é aquele goleiro aos pés do Santos. Muito embora até na Libertadores ele tenha sido importante. Só o né? jogo só que eu vi dele que foi importante. No América do México. América do México. Agora, lateral direito sem o Jonathan, o Santos não consegue fluir, que o Caiu Pará é horroroso. muito. Edu Dracena e Durval... Pelo por favor, amor de pelo Deus. amor O Edu de Deus. Dracena até aí. Agora o Durval absolutamente não tem como manter no time. Você vai botar quem? Exatamente. O Bruno Aguiar saiu já do Santos, né? Não contrata 2 zagueiros. O Bruno Rodrigo, desde que saiu da Portuguesa, não mostrou a que veio. Então, Tem zagueiros bons aí, tipo o próprio Rafael Tolói, do isso do é Goiás. um excelente zagueiro que poderia fazer uma grande diferença no E time eu do achei mais Santos. interessante foi uma entrevista do Edu Dracena dizendo que ele sonha em voltar aliás, estrear na seleção brasileira. Vestir a camisa da seleção. Na zaga não dá, não. Não dá, né? Não dá, não. Mas O Santos poderia tentar trazer o zagueiro que o Botafogo quase trouxe, né? O Adailton. o Adailton. Já jogou no Santos e é muito bom zagueiro. Exatamente. E também o lateral esquerdo do Santos também, eu não... O Léo? O Léo, eu acho que o tempo dele já passou. O Léo já não tá dando muita conta. Ele tem que ficar. Ele entra naquele caso que eu falei, dos jogadores que tem que ficar no banco e quando precisar dele, ele entra ali para decidir. Ele já não tá dando muito conta de subir pro ataque, voltar, defender. Ele tá meio que rateando um Eu pouco. acho que hoje o Santos se O resume... Flamengo fez a festa pelo lado direito no jogo lá na Vila Exatamente. Belmiro. Eu acho que o Santos hoje se resume a 4 jogadores. Arouca, Quais? Ganso, Neymar e Borges. Acho que se perder um desses 4, o Santos cai muito. Se já tá difícil com eles, sem então Fica mais difícil ainda. fica mais difícil. Ainda o mais para esse jogo contra o Corinthians, né? O Santos vai ficar sem o Neymar, sem o Ganso e sem o Elano, né? Por conta da seleção. Sem Neymar e Ganso vai ficar acéfalo o time do Santos. É verdade. De repente, o ponto de inspiração, de criação deles vai ser o Ibson. Deve passar o Ibson um pouco mais para frente Exatamente. para criar um pouco. Miriam, Eu fui falando em campo, realmente o campo é muito ruim, lá onde eles jogaram, entendeu? Mas, assim, o campo estava ruim para os dois times, o Atlético fez um bom jogo, acho que o Santos poderia ter jogado melhor, mas, assim, fica aquela briga entre eu vou ficar bem na foto, meu cabelo vai ficar bem ou eu vou jogar bem. Né? Aí essas questões a gente tem que decidir, né? Você quer jogar, você quer ficar bem na foto, ou você quer cuidar do cabelo, né? Aí começa nessa dúvida, fica complicado. Mas ontem o Neymar nem cuidou do cabelo dele, né? Porque o cabelo tá todo caído. Ele já não tava com aquele calopsita na cabeça dele. parecia uma cebola aquilo. cara. Parecia uma cebola bem murcha. Agora, em relação ao campo, o Atlético Paranaense estava explicando que eles tiveram um problema com a empresa que cede a grama para eles, que a grama, eles tinham que trazer uma grama da Europa e teve um problema de transporte, então a grama ela ficou queimada com frio e criou aquelas poças. Foram criadas poças dentro do estádio devido a esse problema que durante a semana eles vão estar resolvendo isso. Mas quando você entra para decidir, quando você entra para jogar, você joga em qualquer campo, né? Mas aí tem a diferença do time que é muito leve e o time mais pesado. O time leve, lógico. quando o campo está pesado, ele não joga nada. Ele não se adapta mesmo, né? O time mais pesado não. O time mais pesado joga tranquilo nesse tipo de campo. Isso. É aquela questão, né? Já sou profissional, entendeu? Já sou conhecido, de repente... Quando não era conhecido, quando não era nada, jogava com uma meia num campo que ninguém via, entendeu? Não tinha nem grama, entendeu? Chão duro. Aí agora, entendeu? Aí agora que é conhecido, ganha bem, é atleta, vai lá para tá com seleção. Então agora não, eu me limito que eu não jogo aqui, ou eu não jogo bem aqui, ou eu não jogo bem ali. Exatamente. E só lembrando que a gente está jogando futebol, né? A gente não está numa passarela de Fashion Week, né? São Paulo Fashion Week, o Rio Fashion Week. Saindo... Mas tem que lembrar isso pro Neymar, pro Cristiano Ronaldo, né? Que adoram ficar... Já sobrou para quem? Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, então, adora ficar olhando no telão, ajeitando o cabelinho, né? E por falar em Cristiano Ronaldo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco também sobre as eliminatórias da Europa, da América do Sul e de outras regiões também. Para a Copa de 2014, Para a né? Copa de 2014. E o último jogo da noite, encerrando, Bahia 3,
Figueirense 1. Aliás, o Avni jogou uma barbaridade ontem. Tá jogando demais o Avni, né? Aliás, o Mano Menezes tinha que ficar de olho nesse garoto, né? Porque convocar André Santos não dá, Mas né? eu acho que existe algum preconceito com esses times, porque se fosse no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, Já eu tava acho, lá, É né? eu verdade. acho que já estava lá. Mas eu não sei por que eles têm preconceito com os times de menores expressão. Agora eu queria perguntar para vocês. O Jobson, ele sentiu o peso, né, do julgamento agora com o Tais? Eu acho que não. Eu acho E que o o futebol Jobson... dele caiu. Não, mas eu acho também que o Jobson, ele tem altos e baixos, ele sempre foi assim, inclusive na equipe do Botafogo, né? É onde ele virou ídolo, né? Exatamente. Eu acho que até pode ser que ele tenha sentido tal, mas também eu concordo com você, ô Fernando. Eu acho que o Jobson sempre teve altos e baixos, inclusive dentro dos jogos também, né? Exatamente. Não, e o Jobson também é o tipo do jogador que eu acho muito interessante. E ele andando na linha correta, eu acho que ele é um fortíssimo candidato a ser companheiro do Neymar na seleção brasileira. Exatamente. Miriam, Eu não vejo muito assim, entendeu? Eu não vejo muito. Eu acho que o Jobson, ele é um jogador de altos e bastante baixos, entendeu? Acho que problemas pessoais dele deixam afetar muito em campo, entendeu? Então, eu não concordo muito com essa campanha que vocês fizeram aí do Jobson, não. não? Você acha quem melhor que o Jobson, por exemplo, do Bahia? Tem o Carlos Alberto, o Ricardinho, tem o Souza, o próprio Avni, o Marcelo Lomba. O Avni. Você tá gostando do Marcelo Lomba lá no Bahia? Uma grata surpresa. Grande goleiro lá no Bahia. Lá no Bahia, porque No Flamengo ele sentiu um pouco o peso de substituir o Bruno, né? É. muito afoito, poderia. Ele muito- esperou tanto, entendeu? Isso, muito pesado pra ele, de uma hora, do nada, ele ter que substituir o Bruno e a torcida cobrava ele como se estivesse cobrando o Bruno. Também e ainda mais no do jeito momento. que foi, né? Foi muito abrupto a mudança do Bruno pro Lomba. Na situação em que foi, né? Isso. Poxa. Aquele momento que estava passando, entendeu? Inclusive a imagem do Flamengo, como estava manchada a É. imagem do Flamengo, então foi complicado, entendeu? Deixa eu só fazer uma Claro, pergunta. Cris. O Jobson se for convocado para a seleção, vai ser companheiro do Neymar na seleção ou na noite? É difícil. Eu acho que nos dois. Por que não nos dois? Não, mas eu acho o seguinte. É bom que dá um entrosamento maior. Se vai levar Jobson pra seleção, tem que levar Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves também. Concordo, Pra ter jogado concordo. na nossa seleção brasileira. Na seleção e na noite, né? Não, aí é Tem com que, eles. se vai convocar o Jobson, vai convocar um pacote, né? Primeiro, tira Ronaldinho Gaúcho dessa. Tira Ronaldinho Gaúcho dessa, entendeu? Porque eu acho que ele não tem que ser convocado coisíssima nenhuma. Por enquanto, não. Não, eu Né? acho que ele Por não. Eu acho que a enquanto, fase não. dele já o que ele teve que fazer, ele já fez, entendeu? Agora ele não adianta ele querer fazer essa boa fase, rei, não sei o quê. Não adianta. Ele não tem que ser convocado, não. Ronaldinho Gaúcho, eu acho que ele é aquele jogador diferenciado, é aquele que consegue ainda fazer os adversários terem um temor muito grande, porque Isso. sabem que a cada jogada é um perigo, assim, muito perigo grande. constante. É um perigo constante. Então, eu acho que faltou à nossa seleção brasileira aquele jogador diferenciado, porque tinha muitos comuns. E esse Neymar tá muito novo. Ele tem 19 anos, então a gente não consegue dizer que ele é um perigo constante. Agora, o Ronaldinho Gaúcho, não, ele é diferente. Né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Olha, mas... ele já veio bichado lá de fora, né? Porque ele veio bichado lá de fora. Entendeu? E aí o negócio dele era só levantamento de copo. Isso ele tá muito bem com levantamento de copo. Olha, tá ótimo. Se ele tivesse feito essa campanha de levantamento de copo, como ele, entendeu? No campo, como ele tem feito, levantando o copo, olha, estaria ótimo. Só que não foi isso. Mas ele tá batendo faltas como ninguém, batendo falta, a bola passando por baixo da barreira muito bem. Mas olha só, vocês né? estão avaliando ele 2 jogos? Ainda é muito pouco pra mim. 2 jogos não, tá? A gente tá avaliando ele pelo ano. Assim, pelo ano, assim, ele não tá espetacular, né? Bem mas longe. Mas a gente já sabia ou já imaginava. Ele tá num nível aceitável, né? Tá num nível Eu acho que bom. Eu acho que ele tá melhor do que
do que ele estava no Milan, por exemplo. Isso, no Isso, Milan isso. realmente ele estava totalmente perdido, o futebol dele não estava vingando, e aqui ele está encontrando, né, uma felicidade, uma vontade de jogar muito maior do que no Milan. Isso dá pra ver, né, gente? Tá bem Dá pra bem ver notório, né? quando ele comemorou o título carioca, né? Quando ele fez o bonde do Mengão sem freio, ele era sorriso de orelha a orelha, né? Então vamos sair então do Bahia e vamos falar um pouquinho da tabela, da classificação do Brasileirão da Série A. Na primeira posição temos o Corinthians com 28 pontos. O segundo é o Flamengo com 27. Em terceiro, São Paulo e o Palmeiras com 25 pontos. E na quinta colocação, o Vasco com 24. Botafogo em sexto com 22. Internacional com 19 na sétima posição. Fluminense, Cruzeiro e Ceará dividindo a oitava posição com 18 pontos. Coritiba em 11º com 17. Figueirense em 12º com 16. Bahia com 15. Atlético Mineiro 14. Atlético Goianiense e Grêmio com 13. E na zona da degola, Santos com 11. Para mim é uma surpresa. Avaí com 10. Atlético Paranaense e América Mineiro com apenas 8 pontos. E o mais curioso, né? O time que mais fez gol até agora no Campeonato Brasileiro é o Flamengo, que tem 26 gols. E o time com menor gols marcados, gols pró, é o Atlético Paranaense, com 9 gols apenas. E a torcida do Flamengo ainda reclama do David, né, no ataque. Exatamente. E o David já fez 5, né? Isso aí. E o time... o David teve, por exemplo, uma grande atuação diante do Santos, né? E teve uma atuação aceitável, né, diante do Grêmio. E só lembrando que o artilheiro do Campeonato Brasileiro é Ronaldinho Gaúcho, com 9 gols, né? Exatamente. Um meia, né, oficialmente, né? Miriam, Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando isso é vaidade, né? Porque ele mostrou agora, que ele já devia ter mostrado há muito tempo, devia estar fazendo jus ao salário dele, vamos ser bem profissional, entendeu? E agora vamos ver até quando vai essa campanha. Vamos ver se ele não for convocado para a seleção, ele continua com essa campanha. muito bom. E a melhor defesa é a do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que sofreu apenas 8 gols. E a pior defesa do Avaí, que já sofreu 29 gols. Mas o Corinthians tomou metade desses gols nos últimos 2 jogos. Exatamente. 1-0 do Cruzeiro e 3-2 do Avaí. E o time que mais venceu em casa, a gente estava falando do Vasco, né, até então, o Palmeiras venceu em 7 jogos que fez em casa. O Palmeiras venceu 6 jogos e empatou apenas 1. E as piores o médias... Palmeiras só sofreu 2 gols em casa. E as piores médias são do Bahia, do América Mineiro e do Avaí, com apenas 1 vitória. E O Bahia venceu esse último jogo, né? E o Avaí também, né? Venceu esse último jogo. O América Mineiro venceu na primeira rodada ao Bahia, né? Exatamente. E o time que mais venceu fora de casa, eu achei que fosse o Vasco e não é. É o São Paulo. O São Paulo tem 5 vitórias fora de casa. E os piores times são a Figueirense, o Santos, o Atlético Paranaense e o América Mineiro, que ainda não venceram fora de casa. E o Coritiba também. E o Coritiba também. Não, o Coxa venceu ontem, 3-1. Exatamente. O Coxa venceu ontem. Na 14ª rodada, no dia 3 de agosto, teremos no Pacaembu Corinthians e América Mineiro. O Corinthians é um favorito para esse jogo, né? Muito embora o América Mineiro tenha arrancado 2 pontinhos aí do Grêmio. Grêmio e Atlético Mineiro no Olímpico. Ih, rapaz, olha, o favorito para esse jogo é um empate, né? Porque os 2 times vêm mal na tabela e não vejo muita chance de recuperação tão cedo para os 2, não. Principalmente para o Grêmio. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Botafogo. Bom, Botafogo, né? Eu acho que vai ser um jogo duro para o Botafogo, né? Que o Figueirense é um adversário sempre difícil, mas o Botafogo acho que ele ganha esse jogo. Ceará e Avaí no Presidente Vargas. Olha, é um jogo interessante, né? Esse daí. Mas eu acho que o Ceará ganha. Vasco e Santos em São Januário.
Olha, nesse jogo esse é um jogo muito bom. Vai ser um jogo muito bom de se assistir. Vasco Talvez e o Santos. jogo da rodada, né? Talvez, junto com um outro que a gente vai falar já, né? Mas o Vasco tem boa chance de vencer o jogo, hein? Cruzeiro e Flamengo. Esse é o outro jogo que pode ser o jogo da rodada também. Olha, eu acho que o Flamengo tem mais chance de vencer o Cruzeiro do que o Vasco ao Santos, viu? Mesmo o Flamengo jogando fora de casa. Coritiba e Palmeiras. Também tem grande chance de ser um grande jogo, viu? Ainda mais que o Coritiba vem de vitória fora de casa E venceu o próprio Palmeiras lá por 6-0. venceu o próprio Palmeiras lá por 6-0 e vem de que o Coritiba estava perdendo por 4-0 para o São Paulo e perdeu só por 4-3. Jogo muito duro pro Palmeiras. Dia 4 de agosto, nós vamos fechar a 14ª rodada no Morumbi, São Paulo e Bahia. Jogo perigoso esse pro São Paulo, hein? Bahia adora jogar no contra-ataque. Fluminense e Internacional no Engenhão. Jogo bom. Vamos ver como se comporta Rafael Sobis diante do Internacional. Diante do ex-clube dele. E Atlético Goianiense e Atlético Paranaense no Serra Dourada. Do clássico de rubro-negros e de atléticos, né? Eu acho que o Atlético Goianiense tem uma chancezinha de vencer esse jogo, mas não deve ser um jogo muito bom, não. E saindo da primeira divisão, vamos descer um andar, vamos ao invés de Descer pegar um um degrau. avião, vamos pegar um elevador. Vamos para a Série B, que aliás está bombando. E a Portuguesa vai mandando e desmandando no Campeonato Brasileiro da Série B. E já tem torcedor chamando de Barça Lusa. É pra Opa! tanto? Olha, rapaz, a Portuguesa tá pegando um campeonato de bem menor qualidade técnica do que a Série A, né? Então, gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. E até porque a Portuguesa é típica, né, de começar bem e terminar mal as competições, né? Então, vamos com calma, Barça Lusa, esquece um pouquinho isso aí, hein? Rapidamente falando, na 14ª rodada, no dia 29 de julho, tivemos Criciúma venceu o Americana no Huberto Russi por Heriberto Rilse. Heriberto Russi, sei lá como é que chama isso? Criciúma 1, Americana 0. O Criciúma vai subindo aí, né? Já chega à 5ª colocação. E olha, o Criciúma tem time para ficar no G4, hein? Asa de Arapiraca, o time do nosso amigo Fernando Diniz, 4, ABC 3 no estádio Fonseca. Bateu asas, né? E aprendeu o ABC, né? Fez... Jogo deve ter sido emocionante, né? Jogo de 7 gols. Vila Nova 1, Salgueiro 0 no Serra Dourada. O Vila Nova no dia do aniversário dele, né? Venceu aí atravessou o samba do Salgueiro, né? Salgueiro que, aliás, tá com samba mais do que atravessado, né? Que tá na zona de rebaixamento. E o outro time que também tá com um samba muito ruim é o Duque de Caxias, que perdeu novamente no Raulino de Oliveira. Agora o seu predador, né, foi o Goiás, que venceu o Duque por 3-2 e de virada. É verdade, a Grande Rio tá mal, hein? Na Série B, né? Tá mal, né? Tá muito mal. Só tem 4 empates o Duque de Caxias, o resto é Bruno tudo derrota. Ávila. Agora o Duque de Caxias aí vem com o reforço da Tirson, né? Que nos áureos tempos de Flamengo era um grande jogador. Ele vem rodando muito agora. Ele parece que vai pro Duque de Caxias para ajudar o Duque de Caxias a subir de produção no campeonato, mas também manter a sua forma para jogar num time de maior expressão. E além disso, o Duque de Caxias está sem o técnico, né? O Valdir Espinosa. Que foi embora ontem, né? Eu sigo o Valdir Espinosa no Facebook e ele deixou lá bem claro que ele não era mais o técnico do Duque de Caxias. Um dos problemas que levam o Duque de Caxias a estar fazendo essa pífia campanha na Série B é a troca constante, já é o terceiro técnico que sai durante o campeonato. Uhum. Exatamente. E realmente não tem time que aguente tanta troca de técnico. Isso mesmo. No dia 30 de julho, tivemos o clássico Real Madrid e Barcelona, né, da Série B, que foi a Ponte Preta e a Portuguesa no Moisés Lucarelli.
Portuguesa 3, Ponte Preta 0. E a Ponte Preta já está começando a perder muitos pontos jogando em casa, né? Perdeu para o Bragantino, agora perdeu para a Portuguesa. Olha, isso daí não costuma ser muito bom, não, para times que estão lá em cima, né? Bruno Ávila. Em qual posição se encontra agora a Ponte Preta? Segundo colocado. Ah, ela subiu, porque ela estava em, acho que quarto há algum tempo atrás e subiu de novo. Aliás, a Ponte Preta caiu, porque a Ponte Preta era líder e agora caiu para a segunda posição. Então é a Ponte que caiu? A Ponte que caiu. Tá certo. Não, mas na verdade a Portuguesa, com essa vitória, abriu 4 pontos de vantagem, né? Ela tinha 1 ponto, agora abriu 4. O outro jogo foi São Caetano 1, Paraná 1 na Vila Belmiro. Olha, lembrando que o São Caetano jogou na Vila Belmiro por causa porque o estádio estava alugado para os festejos de aniversário da cidade de São Caetano, né? E a campanha do Paraná é extremamente surpreendente. A cada rodada eu fico mais boquiaberto com a belíssima campanha do Paraná. No início do campeonato, nós achávamos que o Paraná ele ficaria ali brigando para estar entre 16º ou dentro da zona de rebaixamento. E ela realmente, o Paraná teve uma mudança de postura, o futebol cresceu muito e hoje briga no G4 da Série B. Grêmio Barueri 1, Guarani de Campinas 3 na Arena Barueri. O Guarani está ensaiando sair da zona de rebaixamento, né? Fez 4-0 no Caxias, agora uma belíssima virada, né, para cima do Barueri. E agora a gente vai aí vendo o Guarani tentando sair, né? No Barradão, Vitória 0, Boa Esporte 1. Um resultado até surpreendente. O Boa obteve um resultado que é uma boa para ele, né? Porque realmente ele se mantém um pouco mais longe da zona de rebaixamento. E o Vitória, rapaz, o Vitória que já esteve perto, já esteve na zona de rebaixamento, já esteve perto da zona de classificação, agora volta a ficar pertinho da zona de rebaixamento, hein? Eu queria destacar a exemplar, para não falar o contrário, manifestação do Rildo. Que lamentável um jogador ser expulso e partir para cima do juiz. É mais ou menos o mesmo caso daquele goleiro do Náutico não, do Sport, que quis atacar o atacante, o meio-campo do Vasco. É coisas que você não consegue explicar. Como é que o cara faz isso? Ele tem que ter um tratamento psicológico, porque ele foi expulso, ele vai bater no árbitro. E ele foi expulso merecidamente, porque ele se jogou. Lógico. Exatamente. Miriam, tá balançando aí a cabeça? Quer falar do Rildo? Não, concordo com vocês. Concordo. Então tá aí, fechando a noite, temos o Icasa 2, Bragantino 0, e o Icasa venceu em casa. Em casa, Pois e com uma ajuda dos goleiros do Bragantino. Pois meu amigo, esse 2-0 foram 2 pênaltis cometidos por cada um dos goleiros do Bragantino, né? O goleiro titular foi expulso no primeiro e o goleiro reserva cometeu o pênalti, né? No segundo gol e foi expulso também. Quer dizer, é uma coisa inacreditável que eu nunca tinha visto, né? E rapidamente aqui na classificação da Série B, nós temos o líder do campeonato, é o Barça Lusa, a Portuguesa, com 30 pontos. A Ponte Preta vem em segundo, com 26. Paraná com 24. Náutico, 23. Aliás, o Náutico vai fazer um jogo amanhã contra o Sport. O grande clássico, né? O grande clássico de Recife. Recife. Criciúma, surpreendente Criciúma na 5ª posição com 23 pontos. ABC com 22. Goiás se recuperando com 21. Americana, 21. Asa, o time do nosso amigo Fernando Diniz, com 21 pontos. Sport com 20. Boa, 19. Vila Nova, 18. Vitória, surpreendente também, né, na 13ª posição com 17. Grêmio Barueri, que agora eu não sei qual vai ser o próximo nome dele no próximo ano. É Grêmio itinerante, né? Vai mudando de cidade. Muda de cidade e muda o nome. 17 pontos. E Casa, 16. O mesmo 16 pontos do São Caetano. E quem estaria caindo hoje seria um Guarani com 15, Bragantino com 15, Salgueiro e o seu samba atravessado com 13. E que, para mim, quem já caiu é o Duque de Caxias com 4 pontos, que é a diferença para o São Caetano já são de 12 pontos, ou seja,
4 jogos. É verdade. E o artilheiro, lembrando, é o Ricardo Jesus da Ponte Preta, com 11 gols marcados. E o Ricardo Jesus, que está sendo aí sondado pelo Flamengo. O Flamengo já trouxe o Jael, agora está querendo trazer o Ricardo Jesus. É. E por onde anda aquele Siloé? Ele está no Internacional, né? O Siloé. Isso, foi levado para o Internacional e até agora nada. Nada. Saindo da Série B, vamos então falar rapidamente das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Aliás, é um assunto que eu já estava querendo abordar. Primeiro, falando dos nossos estádios e mostrando claramente que eles não têm ainda condições de receber tal porte e tal responsabilidade de seleções como Espanha, entre outras seleções fantásticas. Algo que já foi falado até mesmo por Jerome Valk, da FIFA, na coletiva de imprensa que ele deu na última quinta-feira. Perguntaram para ele se hoje o Brasil estava preparado. E ele falou, não, o Brasil hoje não está preparado há 3 anos da Copa, assim como a África não estava preparada. Porém, nesse período de tempo, tudo se ajeitou e foi possível fazer a Copa como você viu, a Copa da África, com estádios bonitos, entendeu? A qualidade técnica nem foi tanta, a Copa não foi tão boa assim em relação à parte técnica, mas os estádios estavam bonitos. Exatamente. Então vamos começar então falando um pouquinho das seleções que vão disputar as eliminatórias. Vamos então começar. Aliás, eu acho que não tem nenhuma necessidade da gente ficar falando da Oceania, né? Que todo mundo já sabe quem é que vai se classificar, né? Vai ser a Nova Zelândia. Que, aliás, a Nova Zelândia vai ter que pegar, se eu não me engano... É uma repescagem, né? Uma repescagem da CONCACAF. Isso. É por isso que ela tem 4 vagas e meia. Essa meia vaga, ela vira uma vaga quando ela junta com uma vaga e meia da Oceania. Exatamente. Entendeu? Quando a Nova Zelândia ou o país que for da Oceania se classifica, sobra Nova meia Zelândia, vaga. Né? Nova Sobra Zelândia. meia vaga e junta com a outra meia vaga da CONCACAF. E aí vira uma vaga pro vencedor dessa repescagem. No caso desse ano, né? Porque só lembrando que foi feito um sorteio antes do sorteio dos grupos, né? Para definir quais continentes se enfrentariam para poder, né? Na repescagem para poder classificar. Se eu não me engano, foi América do Norte, né, e América Central contra a Oceania e a América do Sul. Ásia contra a América do Sul. Olha que a América do Sul agora pode pegar alguma pedreira asiática aí. Pode. E pode complicar a vida de algumas seleções que, por falar na América do Sul, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu quero abordar isso rapidamente. Quero ouvir a opinião de todos. Se a Argentina jogar as eliminatórias da mesma forma que ela jogou e atuou na Copa América, ela corre o risco de participar da repescagem? Eu acho que ela até se classifica, mas na última vaga. A Argentina... Assim como já foi nas últimas eliminatórias. Isso, e pode acontecer o que aconteceu em 93, em que a Colômbia goleou a Argentina e mandou ela disputar a vaga com a repescagem. Contra a Austrália. Isso, e só ganhou porque era a Austrália, porque senão, não sei não. Miriam, com Tevez e Messi no ataque da Argentina, você acha que eles não vão conseguir encontrar adversários à altura? Olha, é bem complicado, hein? Bem complicado, que a Argentina tá com um time muito bom, né? O Tevez, para mim, é um jogador, assim, acima muito da média, bom, né? Muito acima da média. Melhor que o Messi? Eu gosto mais do Tevez. Tu gosta mais do Tevez do que o Messi? É uma boa polêmica isso, hein? Eu gosto mais. Eu concordo com ela. Concordo com ela. Eu acho o Messi, assim, muito bom, mas o Tevez, assim, ele é um jogador que se dedica muito o tempo todo, entendeu? Batalhador, tem muita né? Mas garra. o Messi também. Não, o Messi já é um meia mais clássico, né? É muito talentoso, tal, mas assim, eu gosto mais, assim, claro que gosto desses Tevez é mais meias completo, talentosos. com certeza. Exatamente. Só lembrando que o time da Argentina teve a mudança de técnico, né? O Saavedra. Isso. O Saavedra veio pro time, para a seleção da Argentina, né? Depois que o Batista, né, largou. E agora vamos ver como é que vai ficar a escalação, que ninguém entendeu como é que o Higuaín jogava no ataque junto com o Tevez.
e o Messi ficava lá na linha do meio de campo buscando o jogo. Ele não joga ali. Só lembrando que o Saavedra é o Alejandro Saavedra, que foi campeão da Libertadores de 2009 pelo Estudiantes. É um excelente técnico, o cara conhece muito de futebol, agora o Estudiantes é uma coisa, seleção argentina é outra. Exatamente. Vocês acham que tem algum favorito na América do Sul, já para se classificar assim facilmente? Ou então vocês acham que vai ser mais disputado? Olha, tem um que vai se classificar fácil, que é o Uruguai. Esse aí é pule batata, de 10. Né? Isso aí, é pule de 10. Né? Tem outro que se mostrar o futebol da Copa América tem grandes chances, que é o Chile. Concordo. Tá? Agora, o resto, não sei não. O Peru, de repente, pode ser a grande zebra, a surpresa a disso tudo. Venezuela também. Peru, Venezuela, Colômbia também, por que não? A Colômbia também. Não sei, eu apostei na Colômbia nessa Copa América, ela me decepcionou um pouco porque... Mas a Colômbia melhorou em relação ao que ela vinha mostrando. Sim, mas eu achei que ela fosse fazer mais. Eu achei que a Colômbia fosse fazer mais. Mas o problema é que a gente sempre acha que a Colômbia vai fazer mais, ela não consegue, né? Já é meio dela isso, né? Miriam. Eu acho o Uruguai. Para mim, o Uruguai é o certo. É o único para mim que se classifica mesmo assim. Fácil, né? Fácil, Os outros são tudo umas possibilidades, incógnitas. Principalmente a Venezuela, entendeu? Não sei que tanto futebol vocês veem na Venezuela. Ela cresceu muito do que ela apresentava. Dá mais para dizer que, de repente, já é classificada. É muita coisa. Não, detalhe, mas é só entre a... Detalhe, a própria Venezuela tem 2 jogadores que eles não estão convocando e jogam muito, que é o Breitner, que já jogou aqui no Brasil. Muita bola. Se eu não me engano, ele tá jogando... É aquele mesmo que lá jogou na no Santa Cruz? Esse mesmo, o Breitner. Tá no E o outro que é né? do Barcelona e ninguém sabe disso. É o Jeffrey. O Jeffrey, muito bom. Muito bom mesmo? jogador. Ele é venezuelano. O Jeffrey é muito Olha. bom jogador, mas eles não sei por que não abrem os olhos pro Jeffrey. Daqui a pouco ele tá aí na seleção espanhola. Porque ele tem dupla Coisa de nacionalidade. Venezuela. E o Brasil já perdeu um, né? Que é o próprio Thiago Alcântara. Isso, que passou na divisão de base do Flamengo, foi dispensado, ele foi para a Europa e tá esse sucesso todo no Barcelona. E, aliás, o Guardiola elogiou muito ele. Agora, na Copa, nessas eliminatórias para a Copa de 2014, eu acho que passa fácil, eu concordo com todo mundo, o Uruguai. Acho também que não vai ter muita dificuldade a Argentina, que eu acho que eles vão passar por alguma reformulação. E Copa do Mundo sem eles, acho que eu acho chato. reformulação eles precisam passar na defesa. A defesa da Argentina tem que melhorar para ontem. É urgente. Sinceramente, eu acho que o técnico mais indicado, na minha opinião, seria aquele técnico que eu amo, que era a Boca Júnior, o Bianchi. Carlos Bianchi. Bom, muito bom excelente treinador. É um excelente técnico, eu acho que ele daria... Ele já entende, né, o Tevez, porque ele lançou o Tevez no Boca. Ele faria talvez um esquema parecido com aquele Boca de 2003, 2004. Muito bom o time do Boca Juniors naquela época. Se ele fizesse isso na seleção argentina, ia ficar muito interessante a seleção argentina. Mas eu acho que entre os 4, eu acho que passa direto Uruguai, Argentina, Chile e o Paraguai. Eu acho que na quinta vaga vem ali disputando jogo a jogo Venezuela Peru. E a Colômbia. E a Colômbia? E o Peru? Não, Peru não. Não? Peru acho que não... Eu gostei do acho que tá desempenho do muito já. Guerreiro. Eu gostei do desempenho do Guerreiro. Surpreendente, Mas né? não tem o mesmo Farfán. E o próprio Farfán, que levava o time nas costas, ele acabou se machucando. O Peru, mas depois brigou lá com o próprio técnico e não... Não o vem sendo Peru, convocado. né? além do Farfán, ele não tinha o outro atacante principal dele, né? Que o ataque não envolvia Farfán e Guerreiro, né? Eu só esqueci o nome. Não lembro agora qual é o outro. Joga na Alemanha também. Eu acho que eu sei o que Boa. você está falando, mas eu não tô lembrando também o nome dele, não. Eu acho que, se eu não estou enganado, ele joga no time do Stuttgart. Eu sei quem é. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E para fecharmos essa parte das eliminatórias, falando rapidamente da Europa, o grande clássico Espanha e França. E que mãozinha aí dos brasileiros, hein? O Ronaldo se vingou da França, né? Exatamente. A França que deu aquele piripaque em 98 nele, ele agora conseguiu se vingar, botou a poderosa Espanha no caminho francês. Mas Como diria o Laurent Blanc, foi a mão pesada do Ronaldo, né? Mas esse grupo também deles é uma piada, né? Exatamente. De passagem, realmente,
É uma piada. Já é barbada quem vai passar. Exatamente, né? Agora, quem vai ficar com a segunda vaga? A princípio, França. Provavelmente a princípio, França, né? Mas Isso se não tiver um revés dentro do grupo, né? Uma zebra ali, nem a França não conseguir ficar nem com o segundo lugar no grupo. Pode A acontecer. Itália também. é porque tem a Finlândia, né? A Finlândia Isso. gosta de aprontar alguma surpresa, né? Dependendo de quando cair a partida contra a Finlândia, acontece de jogos na Finlândia jogar com campo cheio de neve. E aí Exatamente. é meio que impraticável o futebol. Miriam. Não? Certo. Então, saindo da parte não das Olimpíadas, mas das eliminatórias da Copa do Mundo, vamos então falar um pouco, hora e vez de falar, como diria o nosso Flávio de Sá, da equipe do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. E falando nisso, o Fluminense fez 4-0 no Ceará, no Vozão, e pula para a 8ª posição. Vem cá, o Fluminense embestou a carroça cearense? Olha, eu acho que faltava alguém para fazer isso, né? Até que enfim. Porque o time do Ceará realmente é um bom time, como a gente falou já, né? Em outra oportunidade, mas é aquela tal história, né? O time do Fluminense, tecnicamente, muito embora ainda não tenha demonstrado, né, ao longo do campeonato, é melhor tecnicamente do que o do Ceará, né? Bruno. Bem, o time do Fluminense, ele conseguiu aí uma larga vitória, né? Eu achava que o jogo seria ali 1-0, 2-0, mas o Fluminense conseguiu mostrar um poderio até maior do que eu esperava e meteu 4-0 para cima do Ceará. O ataque tricolor, a gente tem que dizer, funcionou muito bem. O Souza parece que mostrou a que veio na partida de ontem, né? A torcida espera que ele jogue ainda melhor, mas o gol já consegue dar uma contemporizada nas vamos dizer assim, na torcida, né? Que vem criticando muito ele. Miriam. É verdade, o Fluminense até que enfim alguém, né, calou o Ceará, né? Tava precisando, né, que um carioca calasse o Ceará, né? Foi muito bom, assim, o Fluminense ele jogou muito bem, um esquema de jogo muito bom. Muito bom mesmo, então. E esse meu destaque ele vai ficar por conta também do grande jogo e da grande apresentação do Souza, né? Que ele estava demorando para ter que fazer esse tipo de apresentação no Fluminense. E ele ontem deu 2 passes que acabou resultando num gol do Fluminense. E ele, inclusive, marcou um também. Isso sem falar o Carlinhos, né? O Carlinhos, que ele era meio voando, nulo. né? Ontem ele deu uma voada no jogo. Na lateral esquerda, né? Isso. Isso sem contar que o Fluminense também teve 12 jogadores, né? 11 mais um Heleno, que deu uma de lutador de MMA, né? E por falar nisso, nós antes já tínhamos falado também das táticas Jedi, né, lá do Abel. E eu quero levantar aqui para a mesa. Será que essa foi mais uma tática Jedi do mestre Oda Abel Braga, quando ele colocou os 2 laterais esquerdos na mesma posição e acabou também colocando o Wallace também para ter que jogar como lateral direito, passou Mariano para o meio campo, tirou o Souza, fez uma bagunça. O que vocês acham? É mais uma tática Jedi dele? Olha, a tática Jedi tá em você tirar o Rafael Sobis, que vinha bem, e tudo bem, colocar o Rafael Moura, que fez gol, né? Mas tá também em você tirar o Souza, que vinha bem, e colocar um lateral direito, o Wallace, entendeu? Não dá para entender isso, né? E você tirar um outro meio-campo, que é o Marquinho, colocar o Júlio César. Também não dá para entender nenhuma dessas 3 alterações, né? Realmente, olha, tudo bem, o Fluminense estava ganhando o jogo, tal, jogando bem. Enfim, a do Rafael Sobis até dá para entender um pouco, porque o Rafael Sobis podia estar cansado, tal, voltando agora. Enfim, mas agora as outras 2 não dá para entender mesmo. Bruno Ávila. Eu acho que o Fluminense, ele, a princípio não, acima de tudo, no primeiro tempo,
saiu com 1-0 graças ao goleiro, né? O Diego, ele saiu muito mal do gol. E ao Fred, né? O Fred se antecipou, o goleiro. Tudo bem, mas o goleiro sabe que o atacante se posiciona lá atrás e ele corre pra frente pra se antecipar. Por que ele não tomou conta? Ainda mais que é o Fred. Entendeu? Mas o goleiro o Fred, ele é inteligente pra fazer essas coisas. Quem que era o goleiro do Ceará, hein? Fernando Henrique. Tá machucado, Fernando Henrique. Não, no caso do jogo de ontem era o Diego, Era o né? Diego. Mão de jacaré. Isso. É o Mãozinha. Ele é conhecido como Mãozinha, como Horácio. Horácio. Pela torcida do Flamengo. Ele não sabe sair do gol. Bom, depois dessas maldades todas, e por falar também no Fred, que aliás marcou um belo gol, vocês acham que o Fred voltou melhor da Copa América ou então o Ceará é um adversário fraco? Olha, eu acho, sinceramente, que o Fred voltou um pouquinho melhor da Copa América. Eu acho que ele estava mais motivado. Exatamente. Porque na Copa América, ao contrário do que a minha amiga aqui vai dizer, com certeza, o Fred, ele não foi tão mal assim, não. Ele teve pouco tempo para entrar nos jogos, né? Com certeza, né? Tempo Tempo faz toda a diferença. Ele teve... Lógico, minha filha. Você tem 10 minutos para entrar. Você acha que o cara vai resolver? É muito difícil. É muito difícil. Entendeu? O treinador é que é maluco de botar o cara depois de 30 minutos do segundo tempo. Entendeu? E... Enfim, o Fred, no único jogo que ele teve mesmo tempo para resolver, que foi contra o Paraguai, ele não foi muito bem no segundo jogo contra o Paraguai, né? Aí ele não foi muito bem, não. Agora, no primeiro jogo contra o Paraguai, ele entrou e a única coisa que ele fez foi gol, né? Então... Só isso, né? Ele não foi tão mal assim, não. Eu acho até que ele foi um dos poucos que se salvaram. Miriam, você concorda com o nosso amigo Fernando Diniz? O Fred, ele não voltou melhor, não. Assim, na verdade, ele tava ruim lá, entendeu? Pior cá, né? Pois é, agora... Isso é até complicado de falar do Fred, entendeu? Porque eu não vejo ele com essa magnitude toda que meu companheiro aqui enxerga ele, entendeu? Mas eu acho que ele, assim, eu acredito que ele ainda não tá legal, entendeu? O Fred, eu acho que ele já teve seus momentos bons, entendeu? Miriam, ataque ideal do Fluminense hoje, teria o Fred? Não. Quem seria? Olha, boa pergunta. E para vocês, quem seria o ataque ideal? Ou então, deixaria apenas um poste lá na frente e jogaria com 5 meias? Não, eu jogaria com 2 atacantes e um deles seria o Fred. Eu botaria até o Rafael Moura mesmo, eu deixaria os 2 lá, porque o time do Fluminense, em algum momento do segundo tempo, ia precisar mais do estilo do Rafael Sobis, que é aquele jogador que sabe estar dentro da área, mas que sabe jogar fora da área também. Isso. O Rafael Moura, ele ia estar mais para cabecear, o Fred para fazer o pivô, entendeu? Ajudar também um pouco, saindo um pouco mais da área. E o Rafael Sobis para buscar a bola, Isso, no armar segundo a tempo, jogada para os no dois. segundo tempo, o Rafael Sobis poderia entrar em ação mais para ajudar o Fluminense. Não, eu acredito essa dupla Rafael, né? Rafael, os 2, acho que seriam bem melhor. Seriam bem melhores. Colocar o Rafael Sobis no segundo tempo, por quê? Porque tem jogadores com mais... Eu acho que ele tá rendendo muito bem. mais preparados fisicamente do que o Sobis agora. Imagina. Quem? O Ciro. O Ciro do Fluminense. Isso. Aliás, era isso que eu ia falar. Meu ataque ideal seria, estando bem, Fred, o Rafael Sobis e o Ciro. Os 3. O Ciro, para mim, só tem um problema. Ele não finaliza tão bem como o Rafael Sobis. De resto, o Ciro é melhor. Mas o meu ataque seria Ciro e Rafael Sobis. Opa, sem nenhum poste lá na frente? Eu não gosto de poste. Eu não sou muito a favor de da poste. Light nem da Rio Luz, né? E nem da Eletropaulo. Da Light, então, né? Da Light, então, já basta o Fred, né? Da Light você não gosta, você não deve gostar nem de bueiro, né? Que dirá de poste, né? Aliás, nós temos que mandar algumas pessoas lá pro vulcão e lá para as cataratas rapaz. de Iguaçu com uma... Chegou a hora do vulcão. It's vulcão time, né? Então vamos mandar então alguém lá pro vulcão. Mesa,
quem é que a gente mandaria para o Vulcão no jogo do Fluminense contra o Ceará? Bom, pra mim o Heleno, né? Eu ia dúvida falar isso nenhuma. agora. Eu ia falar exatamente agora. Ele chegou na frente no microfone. Com certeza o Heleno é o cara a ser, né, mandado pro Vulcão. Miriam, Também concordo. eu também mandaria o Eliano também. E o olha, Wagner Mancini também, que adora também dar algumas presepadas por aí. com certeza. E olha, eu não mandaria só pessoas, não. Eu mandaria coisas pro Vulcão também. Eu mandaria o gramado do Engenhão pro É um Vulcão, absurdo, né? né? É um absurdo o que vai acontecendo no Engenhão. E por falar nisso, eu acho também que o Fred, ele na Copa América, ele não conseguiu mostrar o porquê que ele estava na seleção brasileira. Acho que foi muito precipitado levá-lo. Acho que seria mais fácil levar o próprio Leandro Damião, que está numa fase melhor, está numa forma melhor do que o Fred e impõe mais respeito aos adversários do que o próprio Fred. Eu acho que o Fred não sabe jogar com um jogador rápido ao lado dele. Ele joga com um jogador de médio para lento. Eu acredito que o Fred ele foi para a seleção nessa Copa América para mostrar a alguns jogadores que não estão na seleção que ali era o lugar deles estarem, como, por exemplo, o Adriano. Nessa divisão de grupo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e outros jogadores, o reserva imediato era quem? Era Adriano, era Fred, era Grafite. Esses caras não estão jogando futebol ou nem estão jogando a ponto de estar indo para a seleção, como, por exemplo, o Adriano não está nem jogando. Então, era para esses caras estar ali e eles estão queimando uma etapa na mudança da geração. Em vez de estar eles ali, está tendo que botar as pressas, o Pato, o Ganso, eram jogadores para trás, entrando devagar na seleção e dividindo, ganhando experiência com eles. Eu acho que foi mais para isso que botaram o Fred. E o gol do Rafael Sobis, quem é que tem mais mérito? Ele próprio ou o Fred? Os dois. Eu acho que 50% para cada um. Foi uma bela tabela, que o Sobis tocou, o Fred fez o pivô e depois o Sobis concluiu fazendo o primeiro gol dele. Exatamente. E agora, finalmente, o Fluminense conseguiu golear um time. E agora tem 13 gols no Campeonato Brasileiro em 12 jogos. Vocês acham que o time pode aí embalar esse ataque tricolor? Isso, embalar é a palavra correta. Todos nós aqui torcemos para o Fluminense estar embalando com um resultado tão bom quanto esse e estar buscando melhores posições dentro do campeonato, porque o Fluminense tem para estar lá em cima. Falta agora o time, né, encaixar o esquema Isso. e, como diria o Luxemburgo, né, passar a filosofia para os jogadores. Quinta-feira nós temos o jogo entre Fluminense e Internacional no Engenhão. Eu gostaria de ouvir da mesa e também dos nossos amigos internautas, que podem estar sempre nos escrevendo, os palpites. O que vocês acham que vai acontecer nesse jogo? Bruno Ávila. Bem, se você for pegar aqui que o time do Fluminense é um ótimo time, mas não tem jogado bem fora de casa, eu acredito que vai dar empate. Eu acho que esse jogo deve ser 1-1. Mas o jogo é aqui no Engenhão. Mas é verdade, o jogo é no Engenhão. Tinha esquecido desse detalhe. Mas ainda continua com empate. O time do Fluminense vai ter uma certa dificuldade com o time do Inter. Fernando Diniz. Olha, até concordo em partes com o que o Bruno Ávila falou. Realmente acho que o time do Fluminense vai ter uma certa dificuldade com o time do Inter. Mas, como eu acho que o time do Inter vem pior do que eu imaginava, até que o time do Inter era um dos favoritos no campeonato, no início do campeonato, acho que o Fluminense é o favorito, até porque o Fluminense vem de uma goleada, né, 4-0, que é mais motivação do que isso, muito difícil. Só 2 isso, né? Fernando, eu só acredito que o time do Inter vai apostar muito nas cobranças de falta. Eles vão querer cavar falta na entrada da área. Lógico, como sempre, né? Entendeu? É o Sempre. estilo deles de ficar tocando na entrada da área para sofrer falta e buscar. E, no caso, o goleiro do Fluminense, ele não é lá muito bom para defender faltas. Exatamente. Mas até que ele melhorou aí de rendimento. Tá passando mais segurança pra defesa do Fluminense. Miriam e as suas conspirações aí, Miriam. Conspirações. Não, acredito, se o Fluminense ele for com esse mesmo espírito, com essa mesma garra que jogou o último jogo, vai dar flu direitinho, entendeu? Os tricolores vão ficar felizes, mas tem que ir com essa mesma garra, tem que ir com essa mesma disposição, esquecendo
Que tem o Fred no time. Não, principalmente. Mas esquecendo o último resultado, entendeu? Não se confiar no último resultado, entendeu? Tudo bem que calou a boca lá, entendeu? Que precisava calar a boca, entendeu? Mas, enfim, esquecendo e indo de novo como se buscando a próxima vitória, esquecendo da última. Fernando Diniz, você... Olha só, pra mim tem que lembrar muito que tem o Fred no time. Não pode esquecer nunca. E agora, diretamente de Copacabana, o nosso repórter Vinícius Faustini está ao vivo cobrindo o Campeonato Mundial de Futebol de Areia. Fala aí, Vinícius. Aqui tivemos nova goleada da seleção brasileira. Dessa vez foi 13-1 para o Brasil. Antes disso, também tivemos a vitória por 4-3 da Argentina sobre o Equador, a vitória por 6-3 do Paraguai sobre o Chile e um jogo que foi empatado. A Colômbia e o Uruguai ficaram no 3-3 no tempo normal e na prorrogação. Aí nos pênaltis, a Colômbia ganhou por 1-0. Essa foi a rodada de segunda-feira daqui do Beach Soccer, eliminatórias da Conmebol. Vamos então dar o nosso destaque final, não é, da equipe do Fluminense. Bruno Ávila e os seus comentários. Bem, meu destaque final aqui Antes de eu perguntar, nós teremos o destaque final do Fluminense e ainda teremos do outro bloco também. Também, né? Tá, certo. Então, o meu destaque final pro Fluminense é só torcer pro Fluminense conseguir, né, a vitória, que queime a minha língua, mas eu acho que o jogo vai ser empate. E torcer também para que os jogadores que vinham em uma fase, mas que jogaram bem na partida de ontem, mantenham a qualidade, que é no caso o Carlinhos, que jogou muito bem, e o Souza, porque eles fizeram muita falta nas 3, 4 rodadas atrás, quando eles não jogaram muito bem. E quando eles jogaram bem, foi o que fez o Fluminense. Aumentou a qualidade e o desempenho. Fernando Diniz. Bom, meu destaque final, no caso do Fluminense, vai aí. Ô, Deco, cadê você, hein? Eu vim aqui só pra te ver? Cadê você? Você tem que voltar a jogar bola, né, Deco? Miriam e suas conspirações, Miriam. Meu destaque final vai para todo o Fluminense. Como eu havia falado no bloco anterior, eu falei, o Fluminense ele é um time muito grande, muito bom. Só que o Fred, ele tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Venceu, fez gol, foi ser legal. Até cantou a musiquinha, Fred vai te pegar. Só que ele tem que tomar cuidado, entendeu? Que quando ele começa a se empolgar muito, entendeu? Para não pegarem ele, entendeu? E acaba o Flu, então. Mas assim, meu destaque vai para todo o Fluminense. Eu não vou destacar um jogador assim, não, mas todo o Fluminense. E o meu destaque final vai para o Souza, que resolveu finalmente aparecer no Fluminense. Muito bom, Souza. E todos os tricolores, evidente, esperam uma próxima partida sua dessa mesma forma que você atuou contra o Ceará, lembrando que ele já tem que ter uma noção que ele é banco de reservas, porque vindo o Deco saindo do departamento médico e o Martinútil chegando, ele é banco. E ainda tem também o argentino, né? O Lanzini. Mas o Lanzini é novo, tem 18 anos. Mas vocês vão ver o futebol que esse menino tem. Fechou, então? O Fluminense? Fechou o Fluminense, sim. Para onde segue agora? É o destaque final. Meu destaque, então, posso dar o primeiro destaque? Por favor. Então, o destaque final aqui fica por conta que fazia o presidente do Corinthians no sorteio da Copa agora de 2014. O Sanches estava lá. Quem era convidado? Era prefeito, era governador dos países, das cidades sedes. O que fazia o nosso querido André Sanches lá? Para mim, isso tem cheiro de estagiário para a presidência da CBF. Ah, com certeza. Para mim, Copa de 2000, ele ter sido chefe da delegação da Copa de 2010 isso. Já era um indício, né? Um indício. Então, o Ricardo Teixeira já anunciou que depois da Copa de 2014 ele sai. 3 anos antes já começa a botar o André Sanches no métier, né, para conhecer como funciona tudo. Preste atenção aí, povo. Mais um para fazer as barbaridades, atrocidades que o Ricardo Teixeira. Vamos tomar conta da nossa seleção, porque a tendência é só piorar.
Fernando Diniz e o seu destaque final. Bom, meu destaque final vai aí para os times cariocas na Série C e na Série D. Né? O Macaé perdeu para o Brasiliense por 2-0 e segue mal na Série C, né? 1 ponto só em 2 jogos. Né? O Macaé que empatou em 2-2 com o Marília na primeira rodada. E na Série D, o Audax, antigo Sendas, né? Goleou o São Mateus, né? 4-1 lá em São Mateus, na terra do nosso querido Vinícius Faustini, né? Lá no Espírito Santo. Miriam e suas conspirações, Miriam. Meu destaque final, tem alguns destaques finais. O primeiro vai para a Portuguesa, né, da Série B. O Barça Lusa? E isso tá tentando mostrar um futebol que já teve, entendeu? E tá devagarzinho, entendeu? Tá subindo devagarzinho, entendeu? Tá mostrando um futebol que todo torcedor merece ver, entendeu? O primeiro destaque é para a Portuguesa, né? Que o Edno tem jogado muito, né? A beça. Isso. E o segundo destaque, eu vou destacar envolvendo a Copa de 2014, mas na verdade o destaque vai para todos os brasileiros e todo o povo que teve coragem de ir às ruas e falar na cara do protestar na cara lá do Ricardo Teixeira, entendeu? Que realmente ele já tinha que ter saído, entendeu? E deixado de defecar de montão. É verdade. E aí, né, em vez de ele defecar, ele fez uma outra coisa em cima de todo mundo lá dentro, mas tudo bem. Mas o meu destaque vai para esse povo que teve a coragem e outros devem ter a mesma coragem de seguir esse exemplo. Aliás, fez uma outra necessidade fisiológica. Né? Fizeram uma outra necessidade fisiológica lá no evento, né? É verdade. Bom, e o meu destaque final também vai ficar por conta desse sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e deixando um recado para a seleção portuguesa de futebol, que eles têm que ficar bastante atentos, não é porque eles estão na 7ª posição do ranking da FIFA que eles já estão na Copa do Mundo. Eles vão pegar a pedreira, são jogos difíceis. Vão pegar, por exemplo, a Rússia, né? Vão pegar a própria Rússia, é um jogo duríssimo. Sim. Duríssimo. Como também a Espanha tem que ficar bastante esperta. A Inglaterra também não pegou um grupo muito fácil, não. A Inglaterra e principalmente a Itália, que não está tendo renovação no seu elenco e pode passar mais um vexame. São os famosos ministros, né? É sempre aqueles caras de sempre, Gattuso, é sempre o mesmo nome de sempre na Itália. Pirlo. Funcionário público, né? Isso. Já fica lá. Agora, só lembrando que a Rússia, depois do Brasil, é a próxima a sediar a Copa. Então, eles vão querer de qualquer jeito... Vão jogar a vida, né? Vão jogar com a vida deles em 2014, porque eles não vão participar de eliminatória. Eles já vão ser a cidade o país sede. Em 2018. Isso, então eles não vão participar de eliminatória. Então, com certeza, eles vão dar a vida pela Copa de 2014. E um outro detalhe também é o jogo entre Sérvia e Croácia. É verdade. É um jogo duro. Vai pingar fogo nesse vamos jogo. Orar muito a Deus aí para que não aconteça nada bastante sério, como também já foi pedido que a Geórgia não caísse no mesmo grupo da Rússia. Aliás, esse leste europeu, hein, eu vou te falar. Tá uma briga, né? Tá uma briga que eu vou te falar, hein? Aliás, esse grupo da Croácia também não é nada fácil, né? Croácia, Bélgica, Sérvia... E Gales. Gales não também. É nem pelo grande futebol, mas pelo nível que é parecido de todas as seleções, é um nível muito parecido. E o meu outro destaque, que agora que eu vi aqui, que eu tô segurando o jornal Marca Brasil, aconteceu um erro grosseiro agora aqui. Exatamente. Na Nigéria, eles botaram a bandeira da Índia. Por favor, né, Marca Brasil? E o programa 4 Linhas vai chegando ao seu final e não podemos deixar de falar do nosso patrocinador, aquele que vem nos dando uma mão diariamente para poder melhor desempenhar a nossa função de jornalista. Universidade Unicarioca, com os campos Rio Comprido, Jacarepaguá, Bento Ribeiro, Centro, Meier e o projeto de 3 Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o nosso blog radio4linhas.blogspot.com. Rádio 4 Linhas, a
Comunicação está no ar.